Bom dia, pessoal. Seja bem-vindo à primeira aula de Cálculo 1, onde falaremos da base de todo o Cálculo 1, que no caso seria limites. Seria limites a base de todo o Cálculo 1. Só que antes mesmo da gente começar a falar o que é limite de fato, vamos imaginar isso daqui, ó. Vamos ter em mente essa função daqui, ó. A função 1 sobre x. 1 sobre x, uma função normal aqui. Essa função daqui, ó, vamos tentar desenhar ela no plano cartesiano aqui, ó. Vamos tentar fazer um plano cartesiano aqui, improvisado, né, mas vamos tentar fazer aqui, ó. Essa função, no plano cartesiano, ela vai ficar mais ou menos, aqui, ó. Vamos só colocar o f de x para ficar bonitinho aqui, né? F de x, aí, ó. Vamos fazer ela no plano cartesiano aqui, ó. Ela no plano cartesiano, ela vai ficar mais ou menos nesse formato daqui assim, ó. E aqui também. Aí, ó. Ficou meio tortinho, só que dá pra gente ter uma noção de como que ela ficaria no plano cartesiano. Ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Observa uma coisa aqui, ó. Você está vendo que quanto mais o x cresce aqui, ó, o x ele tá crescendo para esse lado daqui, né? Quanto mais o x está crescendo, mais baixa essa função daqui tá ficando. Ela quase que tá encostando nesse eixo daqui, ó. Por que que isso daqui tá acontecendo? Vamos supor aqui, ó, que o x é 1. Se o x for 1, a gente vai ter o quê? Quando o x for 1, a gente vai ter 1 sobre 1. A função vai dar 1. Então, tudo bem. Agora, vamos crescer um pouquinho aqui esse x. Vamos fazer o x valer 10. Aqui, ó. Agora ele tá valendo 10. Agora, o que que a função virou? 1,1. Só colocar aqui também, vai ficar bonitinho, né? Virou 1,1. É 0,1. Falei errado. Mas e se o x ele estiver valendo 100? 1 sobre 100, 0,01. Tá vendo que quanto mais o x está crescendo, menor ela tá ficando, ela tá se aproximando cada vez mais do zero? Se for, por exemplo, um número bem grande, por exemplo, 1 milhão. 1 dividido por 1 milhão vai dar um número bem pequenininho. Aí, ó. Vai dar um número bem pequenininho. Tá vendo que quanto mais o x está crescendo, mais perto de zero ela tá ficando? Como que a gente faz para na matemática a gente dizer isso bonitinho? De uma forma certinha, de uma forma bonitinha. E quanto maior assim o x está ficando, quando ele está indo lá pro rumo do infinito, ele está ficando cada vez maior. Ele está buscando ser infinito, a função ela está buscando ser zero. Quando o x está tendendo a ser infinito, está indo lá para o infinito, a função ela está se aproximando cada vez do zero. Ela está tendendo a ser zero. Como que a gente fala isso? Aí é que a gente usa os limites. Aqui a gente tecnicamente fez um limite. Sem nem precisar direito saber o que é limite, a gente está percebendo esses fatos aqui. Ou seja, como que a gente faz para dizer isso escrevendo como limite de uma forma bem bonitinha? A gente pode fazer assim, ó. Limite de qual a função? A função aqui, ó. 1 sobre x. Limite de 1 sobre x. Quando o x ele está buscando ser qual número? Quando o x ele está crescendo sem parar. Quando ele está buscando ser infinito. Quando o x está tendendo a ser infinito, aqui, ó. Então, aqui, ó. Limite dessa função daqui de quando o x está buscando ser infinito. Está tendendo a ser infinito. A função está tendendo a ser o quê? A gente viu que ela está tentando ser zero, né? Ela está cada vez se aproximando mais ainda do zero. Ou seja, quando o x vai para o infinito, dessa função daqui, a função é zero. Olha que legal, ó. Quando o limite, então, de quando o x está buscando ser infinito, a função está buscando ser zero. Assim que se usa limites. E se fosse, por exemplo, uma função parecida com essa aqui, ó. Vamos fazer a função 1 sobre x ao quadrado. 1 sobre x ao quadrado. No plano cartesiano, ela vai ficar assim, ó. Agora,
ela vai estar crescendo assim, ó, cada vez mais. Ela vai estar crescendo disparadamente aqui, ó, quando x está buscando ser zero. Como que a gente fala isso de um jeito certinho também, usando o limite? Que é o quê? Olha aqui, ó. Quando o x ele está se aproximando do zero, de qualquer um dos lados, a função ela está indo lá para cima. Ela está indo lá para o infinito. Ou seja, quando o x tende a ser zero, nessa função daqui, a função está tendendo a ir para o quê? Para o infinito. Está tendendo a ser infinito. Olha, ó. Limite de quando x tende a zero. Nessa função, ela tende a ser infinito. Assim que a gente usa limite. Ah, mas e se fosse uma função mais simples, por exemplo? E se aqui eu não quisesse usar zero ou infinito? Eu quero usar um número, por exemplo. Vamos usar até essa função daqui, ó. Vamos usar essa mesma função aqui, ó. Ou senão, vamos pegar uma função afim, para ficar melhor aqui pra gente visualizar. 4x, ou senão pode ser só x, vai. X mais 1. Uma função bem simplesinha. Vamos fazer um plano cartesiano aqui para ela. Aqui, ó. Essa função, ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Vou até fazer de vermelho. Ela vai ficar mais ou menos assim, ó. De forma que aqui, ó, é o 1 e aqui é o menos 1. Olha essa função daqui, ó. Vamos fazer, então, o limite aqui dela. Limite de quando x ele está tendendo a ser 1. Vamos usar um número aqui, ó. Em qual é a função? Nessa função daqui, ó. Limite de quê? De x mais 1. Nessa função daqui, ó, vamos observar aqui, ó. O 1 está mais ou menos aqui, ó. Quando o x, de qualquer um dos lados que a gente for ver, ó, ele está se aproximando cada vez mais do 1, ó. Quando o x, ele está indo para o rumo do 1 aqui, a gente nem considera o 1 em si. Vamos só considerar os redores aqui, ó, os arredores. Quando o x, ele está indo para o rumo do 1 aqui, ó, seja do lado esquerdo ou do lado direito. A função, ela está se aproximando cada vez mais desse pontinho daqui, ó. Que pontinho que é esse? É o 2. Então, olha aqui, ó. Quando a gente observa do lado maior para o menor. A gente observa aqui, por exemplo. Vamos observar do 3. Vamos observar do 3 aqui, ó. Se a gente for partir do 3 para cá, pro lado esquerdo aqui, ó, a gente vê o quê? Que a função está diminuindo. E quanto mais perto de 1 ela chega, mais perto de 2, a imagem é que está chegando. Quanto mais perto domina aqui, ó. Quanto mais perto o x ele está chegando de 1, mais perto o resultado aqui da função, a imagem, está chegando de 2. E se a gente for observar do lado esquerdo, aqui, ó. Se a gente for observar aqui, ele vindo do lado esquerdo, ele aumentando, quanto mais ele aumenta e quanto mais próximo de 1 ele chega, mais próximo de 2 ele está chegando. Ou seja, essa função daqui, ó, quando ele está se aproximando do 1, a função está tendendo a ser 2. Só que não seria a mesma coisa da gente pegar esse 1 daqui, que ó, ele está tendendo a ser 1. E se a gente só substituísse na função normalmente, por exemplo, x mais 1 aqui, ó, essa aqui é a função. Quando ele vale 1, a gente tem 1 mais 1, 2. Mas olha aqui, o limite do 2 e a função também está dando 2. Nesse caso daqui, pode parecer fácil assim da gente ver isso. Se fosse talvez uma função mais complexa, seria um pouco mais difícil da gente perceber isso. Só que isso aqui, no caso, é uma das propriedades do limite, que é assunto para outro vídeo. No mais, é isso que é limite. Quando o x está tendendo a ser alguma coisa, ele está tendendo para algum rumo, a função ela tende a ser alguma coisa. Como a gente viu nesse caso daqui, que é um dos melhores exemplos que a gente tem de como que o limite funciona. Ou também esse daqui, ó. Dito isso que é limites, não é um negócio que a gente precisa ter medo. Limites é realmente
bem tranquilo. Claro que às vezes vai ter algumas coisas mais complexas, algo nesse sentido. Só que é só a gente fazer tudo com calma que vai dar certo. É, então, isso foi Limites. Um negócio bem tranquilo. Não é nada pra gente temer. E, no mais, esse foi o vídeo. Espero que tenha ajudado a esclarecer o que são limites de fato. E caso tenha gostado do conteúdo, peço humildemente que deixe sua curtida. Também considere se inscrever no canal para dar uma força. E é isso. Até o próximo vídeo.